Graça e paz, amados e queridos irmãos, Ponto de Vista Podcast novamente com vocês e agora a última entrevista da história de vida do pastor Wilson Dedim com vocês. Pastor Wilson, bem-vindo mais uma vez aqui conosco e hoje, será que nós conseguimos terminar hoje, pastor? Pastor Júlio, amados, boa noite na paz do Senhor. Esperamos que essa primeira série a gente consiga pelo menos tá encerrando em parte, né? Porque se for para contar a mesma história, a gente precisa de mais umas 3, 4 partes divididas de 5, dá uns 15 programas ainda. Mas enfim, eu acredito que hoje a gente consiga encerrar uma série que vai deixar talvez um conteúdo que as pessoas vão entender um pouco da nossa trajetória de vida. Muito bem. E hoje, aqui dando um toque feminino no estúdio, pastora Vera Dedim. Paz do Senhor, pastora. Bem-vinda. Paz, pastor Júlio, pastor Wilson, os internautas. Que bom poder estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais aí da nossa história. Maravilha. E eu vou começar aqui as perguntas, pastor Wilson. O senhor me aguarde que eu já volto para o senhor aqui. Pastora Vera, com certeza a senhora assistiu os outros programas, né? Sim, com certeza. O pastor Wilson contou a verdade nas histórias dele? Meu Deus do céu, o negócio vai ficando levantado aqui. Agora pegou, né? Sim, pastor, sim, com certeza. Até aqui foi. Até aqui foi. Pode mentir a partir de agora, né? Eu falei para você não trazer. Até aqui nos ajudou, né, o Senhor. Maravilha, pastora. E o que a senhora, assim, algum detalhe, não é alguma verdade, né? Algum detalhe. Algum detalhe que a senhora se lembra dessa trajetória, que a senhora acha que seria importante pontuar nessa história toda de vida da senhora, do pastor Wilson, né, esse casal maravilhoso e esse também ministério que o Senhor colocou na mão de vocês? Olha, eu acredito, pastor Júlio, internautas, que detalhes assim que marcam muito a gente, muitas coisas. Eu acredito que são as almas se rendendo aos pés do Senhor durante todo esse nosso trajeto. Para mim foi assim uma grande alegria e prazer ver as pessoas sendo transformadas, recebendo Jesus como Salvador. E às vezes eu até penso assim, não sei porque Deus nos chamou, somos simples, né? Porém Deus ele fez assim uma grande obra. Então, uma das coisas que mais realmente me marcou em todo o tempo, eu posso dizer, que foi as almas se rendendo aos pés do Senhor, a gente olhar, né, assim, às vezes num simples salão, quando a gente começou, e às vezes a gente pensava assim, o que atraiu esse povo, né, para este lugar, né? O que atrai, né? O que faz, né, essas pessoas vir, né, às vezes chorando e dizer que quer Jesus, que quer uma mudança de vida. Então, para mim, isso é muito marcante, foi muito marcante. Legal. Deixa eu perguntar aqui para a senhora o seguinte. Eu estou há 44 anos vivendo dentro de igreja e já vi mulheres ao lado de homens, que realmente homens chamados, mas as mulheres não aguentaram e abandonaram. E a senhora, irmã Vera, a senhora é um exemplo, né, de esposa, de mãe, de mulher de pastor. É um exemplo para todas as mulheres. A minha finada esposa, a Fabiana, um respeito que ela tinha pela senhora e o exemplo que ela tinha da sua vida e da sua trajetória, né? Como que era para a senhora, vendo com os 3 filhos pequenos e passar por tudo que a senhora passou, né? E como que a senhora sentia, ainda mais no começo da Deus Vivo, ali na Piquiacoapaineiras, como que era para a senhora esse início de ministério? Na verdade, tudo no início, ainda na época, no contexto nosso, né? Somos uma outra geração. Às vezes parece que a gente nem pensa. Simplesmente, né, você recebe ali o chamado, sabe que tem aquele chamado, e simplesmente você vai. Você vai pela fé, você vai pelo amor à obra, em saber que você tem aquele chamado e que Deus está falando para você ir. Então, parece que no primeiro momento, não pensa. Daí, quando você está lá, na realidade do dia a dia, então tem muitos detalhes, sim, na vida dos meus filhos, que marcou, e até hoje ainda, né,
marca e me traz, assim, às vezes, assim, muita lembrança, assim, que às vezes quando eu oro e coloco eles nas mãos do Senhor em oração, eu falo, Senhor, não parece que era aqueles meninos e hoje estão ali servindo o Senhor, são pastores na obra, mas quando criança, pastor Júlio, eu me lembro que a gente tinha assim, um costume assim, que o povo era muito apegado com a gente, e às vezes o povo vinha em casa, às vezes ficava até tarde ali em casa, e algo assim que me marcava muito, que eles ficavam tudo no cantinho deles, lá no quarto, às vezes esperando os irmãos, às vezes até ir embora, daí começava a sair um por um do quarto, ali, entendeu? Para fazer as refeições deles ali. Então, isso marcou muito, sabe? Marca realmente na vida da gente, que é mãe, né? Então, às vezes, você pensa, poxa, está renunciando o filho lá, está ali atendendo outros. Então, isso marca no coração da gente, né? De ver que eles também pagaram um preço desde pequenininho, aguardando a vez deles. Entendo. Deixa eu fazer mais outra pergunta para a senhora aqui. Essa aqui vai ter até ser engraçada. Essa é engraçada. Né? Quando o pastor Wilson roubou a senhora ficou com medo? Não fiquei. É que nem eu falei para você. É que nem eu falei. Por essa a senhora não esperava. Tava cega de amor. Por essa a senhora também não esperava, né? Ah, não. Manda ver. Eu volto a repetir. Tem época na vida da gente que parece que você não pensa. Aí você me acaba. Ai. Eu falei para não trazer. Mas, tipo assim, você sente o amor, né? E, tipo assim, você aceita, né? Vamos fugir, pelo amor, né? Não pensa lá no que vai ser lá na frente, né? Depois, na realidade... Depois se arrepende. Não, arrependimento não, porque senão a gente não estaríamos aqui, não teríamos construído uma história, uma família, né? Hoje somos aí avós de 6 netos abençoados. Então, realmente não tem arrependimento. Que não bom, tem. Maravilha. Falar em arrependimento, pastor, de toda a trajetória que se passou até agora, boas e também felizes, alegres e também as ruins, se arrepende de algo? No momento agora, arrependimento, bem, poderia citar o que hoje arrependimento, né? A gente tem acontecido tantas coisas nas nossas vidas, né? Talvez uma das coisas, se eu posso dizer, embora que eu não carrego isso dentro de mim, poderia ter feito algo mais pelos meus filhos, pela minha família, bem, também era limitado, né? Mas a gente, como ser humano, como pai, pensa em tudo isso. Então não seria bem um arrependimento, como que eu posso dizer isso aqui, para ficar muito claro para os amados, né? Eu acho que todo pai quer dar o melhor para o seu filho, logo para a sua esposa. E sei que, na verdade, eu acabei sacrificando um pouco a minha família. Hoje eu não faria algumas coisas. Pela obra. Pela obra. Então, passa pela minha mente, está entendendo? Né? Que eu poderia ter feito talvez algo mais e melhor. Mas, conforme eu disse, eu não trago aqui nenhum peso sobre isso, porque eu sei que eu fiz na maior pureza, como tudo quanto eu tenho feito é na pureza. A pastora Vete citou essa simplicidade, sim. Então não me deixa um peso de consciência ou que seja lá uma dor no meu coração, pastor Júlio. E o que o senhor fez na obra, a própria extravagância que o senhor fala, né? Isso também não tem arrependimento. Em alguns aspectos eu posso dizer, e vocês que me conhecem, né, vocês sabem, o pastor Wilson, o pessoal fala que eu sou elétrico e eu confirmo isso. Elétrico que a gente, eu sou, não é desassossegado, eu acho que não seria isso. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço, né? Às vezes, ontem mesmo eu cheguei aqui, acho que era 7h30 da manhã, nós chegamos aqui. Mas para que isso, né? A gente começa a trabalhar aqui às 8 horas. Mas eu sempre tive esse desejo, gosto, enfim. Então, em alguns momentos, eu acho que eu fiz até extravagância, sim. Eu diria serviço, pegar peso. Hoje eu tenho um problema na coluna, porque para nós pegar um saco de cimento, quase que era brincadeira. Mais um saco de cimento, tudo bem. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Está entendendo? Então eu fiz assim, amados, talvez um pouco de extravagância, se eu posso dizer, né?
que hoje eu não faria de maneira alguma. Mas também não trago no meu coração nenhum sentimento de como que eu diria assim, né, de tristeza, de maneira alguma. Porque eu olho para trás também, pastor Júlio, pastora Vera, eu olho para trás, meu Deus do céu, como Deus foi bondoso com a gente, né, Vera? Como Deus foi bondoso. A gente lembra assim com honra e com muita gratidão da nossa Gratidão, história. meu Deus do céu. Sim. Enfim. A senhora também não se arrepende de nada, principalmente da obra? De maneira alguma. Essa história foi uma história linda. Ela nos trouxe até aqui, né? Então, a gente não vive, por exemplo, da história, porém a história ela faz parte da nossa vida, né? Então, cada época, cada ciclo da nossa vida, Deus ele vai acrescentando, ele vai mudando assim alguma, que eu posso dizer, algum costume que a gente tinha, algum entendimento que a gente tinha. Então, eu acredito que na nossa época a gente fez o que era para ser feito, né? Dentro das nossas muito limites. amor na obra, né? Talvez essa extravagância que o meu esposo fala seria por causa do zelo, né? Do zelo, do amor à obra. Então, né? Então eu queria estar na ânsia de querer fazer o melhor, né, para o Senhor. Na ânsia de querer fazer sempre o melhor, né? E Deus nunca nos desamparou. Estamos aqui, graças a Deus, hoje, né? Eu louvo a Deus, pastor Júlio, pela sua vida, né? A vida do pastor está aqui, pastor Luiz, o meu esposo, os meus filhos. E para mim é uma honra poder, né, estar aqui para poder relembrar, né, um pouquinho da história. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Isso faz parte. Faz parte. Faz parte. Pastor André, vamos passar um pouquinho mais daquele vídeo aí. O que você tiver na pauta aí, pode soltar. Vamos soltar aqui que vai relembrando aqui, né? E daqui a pouco algumas surpresas mais. Esse vídeo o pessoal já começou a ver no outro programa. Que no princípio criou Vamos lá. todas as coisas. A gente vai para o narrando bem da aqui um própria pouquinho junto humanidade. com o nosso amado Também irmão projetou no coração do Wilson homem os Juarez, mais lindos né? e maravilhosos Essa voz sonhos. maravilhosa aí. Sonhos de uma grande obra. E para que os sonhos de Deus O fossem coração fica realizados, apertado, pastor, quando o senhor ele vê esse escolheu vídeo? o casal Wilson Dedin e Eu Vera apertado mesmo não, mas a memória é uma coisa, eu disse, violenta. A gente volta lá atrás, eu lembro do dia que eu escrevi, das fotos que eu escolhi, dos lugares que eu passei. Você viu aí que tem aí, eu tive na cidade de Curitiba, Maringá, Marialva, acho que Paranavaí, e isso tudo traz para nós uma lembrança muito boa. Dá vontade de voltar um pouquinho lá atrás, viu? Olha aí, já foi mostrado no programa anterior, você lembra, né? O salãozinho aqui, meu Deus do céu, né? Então, o mais lindo é aquilo que a pastora Vera falou também. Deus nos escolheu. Escolheu. O pessoal chegava aqui, o que o pessoal vinha fazer no salão aqui? Né? O que vinha fazer atrás? Você está entendendo? Mas é o chamado que Deus nos fez, que está vivo dentro de nós até hoje, pastor. Está vivo. Cada dia a gente ia vendo assim a confirmação que realmente era Deus. E a senhora sente o que quando vê aquele salãozinho lá, pastora? Há muita emoção, eu sinto emoção, alegria, né? Ali o início, né? O início de tudo que é muito lindo ali, aquelas pessoas que esteve com a gente no início, ali, né? Estou vendo ali a pastora Joseli está ali. Se eu não me engano é o Pedro, né? É o Pedro, meu irmão. Né? Então são pessoas assim que fez parte, né, A da Manaí história. no cantinho aqui, ó. Isso, que já dorme no Senhor. Essa aí ajudava a cuidar dos meus meninos, nem que fosse assim pelas orelhas. O André já mostrou ali a orelha dele. A orelha dele. Era sofrida essa época, pastora? Sim, era assim. Mas era feliz. Mas era feliz. Né? Hoje tudo é mais fácil, né? Essa época aí era uma época assim, tudo assim mais difícil, tudo no contexto num todo, né? Não Hoje tinha recurso, né? Não tinha um recurso, né? Em tudo, até nas coisas da casa. Hoje tudo, as pessoas até hoje nas pregações colocam, né? Tipo uma mensagem, tipo micro-ondas, né? Mas você vê o quanto que isso é ótimo hoje, assim. Quanto que nessa ajuda, época né? não tinha. Você tinha as crianças todas pequenas ali, você tinha que ir mesmo pro fogão. Hoje as mulheres têm uma facilidade, né? Vai esquentar uma mamadeira, uma comida, tá tudo ali, né? Pode abrir o vídeo aí, vamos lá. Propósitos que o próprio Senhor colocou em seu coração. Ao longo destes 14 anos,
o Senhor tem nos direcionado como administrar esta linda obra. Isso já está com 15 anos, né, pastor? Já está com 15 anos, né? Eu acho que 15 anos, não me lembro bem a data que nós fizemos esse vídeo, né? Porque nós vamos fazer 29, completa 29 anos agora em agosto, né? Completou, né? E esse aí é aniversário de 14 anos, então faz 15 anos. 15 anos atrás, né? Lembro o dia que eu peguei a caneta, e acho que a Vera lembra, comecei a escrever, levantei de madrugada, eu não queria errar em uma palavra, não queria falar nada que seria de mim no sentido, ou de nós, no sentido de querer tirar a glória que é do Senhor, nunca fizemos isso, né? Então, quando foi gravado, conforme está gravado aí, a gente ficou muito feliz, muito feliz. Olha só aí, e o irmão Wilson Juarez, ele deu um toque todo especial aí, né? Eu me lembro quando eu fui com o saudoso pastor Marcelo conversar com o nosso amigo lá, pastor Juarez, né? E nós disse, olha aqui, realmente a sua voz vai encaixar certinho. E você sabe, o timbre de voz, a forma de entrar, enfim, ele, inclusive até hoje, né? Até hoje, com as gravações de vídeo, o programa que ele faz numa emissora aqui em Londrina, então ele foi um instrumento de Deus usado para que saísse essa fala abençoada aí. Irmã Vera, quando a senhora vê aquele monte de mulher ali, olha só. Gente, que alegria, viu, pastor? É uma honra. Esse grupo aí que está de roxo, Lilás, ainda eu me lembro que a gente estava preparando para fazer esse trabalho. E uma das mulheres, ela desistiu. E nessa época a gente ia, o pastor, meu esposo ia junto, a gente ia comprar, né, esses tecidos para fazer esses uniformes para ela. Nossa, gente, era um trabalhão, mas a gente fazia com muito amor. E uma delas desistiu. Daí eu me lembro que chegou uma das irmãs e ela veio como um incentivo. Ela falou assim para mim, vamos atrás dela, porque só falta uma para ser 100. Então, vamos completar essa 100 e tal. E ela me ajudou e convenceu a irmã a fazer a blusa, o uniforme. Então, aí tem 100 mulheres. Eita. Ajudou 100 mulheres. A ovelhinha perdida, então. A ovelhinha, buscamos ela de volta e colocamos ali. Olha só que bênção. Cada foto, cada vídeo, cada história. Ele está pausado, pastor? Não? Está rodando? É que está na fala ali, está meio baixo, né? Culto nas praças, ginásios, né? Já mostramos também, batismos, né? E tudo isso passou na mão de vocês? É aquilo que a pastora Vera disse no início, né? Eu fico olhando, olha aqui, ó, eu e minha esposa aqui. Meu Deus, como isso? Como isso? Isso, eu creio que a gente vai gravar uma outra série, eu vou abrir o leque maior para vocês, o que é o chamado. Quando Deus ele chama, e até está na fala, né? Ele se responsabiliza. Agora, tudo aqui tinha um custo? Claro que tinha um custo. Mas os recursos, alguma vez nós pagou alguma coisa atrasada, recebemos alguma cobrança, nunca houve isso, e eu falo isso para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Agora veja bem, claro que é uma obra do Senhor Jesus, amados, claro, olha aqui, 2 pessoas, eu diria, com poucos recursos, você está entendendo? 2 pessoas aqui, bastante simples, como você queria entender, mas uma obra que Deus confiou. Então, prova que isso era e é o próprio Deus nas nossas vidas. Esse evento, na vez passada também, então combinei com os pastores, era muito gostoso, eu sentava numa mesa, não tinha nada de, vou usar uma expressão aqui, de enrolação, não. Sentava, pessoal, o seguinte, nós vamos mexer com Londrina, nós vamos então avivar Londrina. Como assim? Aí demos um nome, Aviva Norte, Aviva Sul, Aviva Leste, Aviva Oeste e Área Central, porque nós já tinha pastor Júlio e amados, então, eu vou usar uma expressão assim, invadido toda a cidade de Londrina. Plano estratégico, na nossa simplicidade, plano elaborado, e Deus vinha e colocava as mãos, pastor. Que bênção, né? Olha lá o projeto da Igreja Central, né? Que nós já mostramos. Isso, o projeto, o desafio que hoje quem conhece, e todos conhecem aqui em Londrina, o prédio da Igreja Central, o desafio quando nós compramos, a forma que Deus falou, se eu posso dizer a forma, eu falei um dia ao pastor Jurandir, Deus me falou que virá um prédio velho na nossa mão, vai vir um barracão, vai vir, o Senhor me mostrou tudo isso, e ao passar dos dias,
Olha o prédio velho aí, pastor. Meu Deus, o pastor Jurandir falou outro dia lá na Central que tinha até um Shrek desenhado lá, Isso. lá dentro desse prédio lá, né? Era um bonecão mesmo, não era bonecão. desenho não, assim, em pé. É um vi ele. bonecão? Ah, então não era um desenho, era um bonecão. Não, um bonecão, não tem eu para vi tirar, ele. foi uns 4. Meu Deus do céu. Olha só, pode subir o som aí um pouquinho. Exu do pastor? lodo. É isso mesmo, é isso que eu estava Esse, ó. tentando lembrar. Olha aí, ó. E hoje um templo lindo no centro de Londrina. Né? Lindo, lindo. Esse Deus que não falhou nem falhará. Dê a mão, dê a mão a Deus aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele fará. Maravilha, maravilha. Se o pastor Júlio me permite, né? Às vezes alguém ou alguém pode pensar se nós, isso saiu do nosso coração, da nossa memória. Nunca saiu. Nós não somos saudosistas, mas ninguém aqui é o bobo da corte musitado, né? Ninguém aqui é o bobo da corte. A gente lembra, né, pastor André, de tudo isso, dos desafios que vamos ter falado, né? Do que Deus falou conosco, tá entendendo? E conforme está lá na fala do Wilson Juarez também, sonhos realizados, mas que prossegue, que continua. Agora eu fico olhando tudo isso, né? De uma garaginha, né, pastor Vera? E aí? É Deus ou não é Deus? Rapaz, o Lipe falou assim, antes da gente começar aqui, você acha que todo mundo chora hoje? Porque emociona a gente. Sim, emociona. sim. Eu vou dar o meu relato aqui também, né? E eu trabalhei um bom período viajando, depois fiquei trabalhando aqui em Londrina. Oh, vocês conseguiram pegar aí, gente do céu. Olha aí, ó. Pode passar lá. Tá lá esse pé de, acho que manga, né? Esse portão aqui, interrompi você, pastor Júlio. Esse portão avermelhado é justamente ali que nós entrávamos. Vocês podem ver que o salãozinho está lá até hoje. Está lá até hoje o salãozinho. Rua Piquiá, esquina com a Rua Paineira, atrás da farmácia evangélica. Imagina quantas pessoas passou ali e falou assim, estão fazendo culto na casa, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Olha só, e hoje? Meu Deus do céu. Quanta história, e o melhor, que é o que a senhora falou, quantas almas passaram por aí, ou pelas igrejas Deus Vivo, né? E hoje aí tem a família restaurada, a vida restaurada, né? E pessoas até que já partiram, já dormem no Senhor. E antes não tinha essa expectativa, pastor. Não tínhamos, conforme disse também, né? A gente entrou de cara e cabeça como estado, né? Naturalmente crendo, mas não imaginando. Crendo, mas não imaginando a dimensão. Que para muitos é pequenininho, mas para nós dois que viemos lá dos Parreirais de Uva, para nós é uma linda, maravilhosa obra. Essa que é a verdade, nunca vai se apagar aí do nosso coração de maneira... A gente passa em frente às igrejas hoje, ou entra nos templos, a gente tem gravado na memória, né, pastor Vera? Sim, Deus, ele tem sido muito bom, eu tenho provado essa bondade, essa misericórdia, essa graça de Deus. Desde quando levantei as mãos, aceitei a Cristo, o pastor já falou aqui um pouquinho, né, nos primeiros podcasts, da nossa conversão. Então, é toda honra e glória para Ele mesmo, né? Então, tudo que vocês estão vendo é Deus, né? É Ele, né? Nas nossas vidas, é Ele que faz. Às vezes, chega a pessoa, pastor Júlio, e fala, você lembra daquele dia? Você sabe quem sou eu, né? Eu falo, ai, perdão que eu não estou lembrando. É tanta gente. Lembra daquele dia que você orou, Jesus curou e tal? A gente nem lembra. Como é que foi para a senhora a primeira igreja que vocês tocaram foi ali em... Guaravera, aliás, São Luís. São Luís. Como é que foi para a senhora? Luís. Olha, para mim ali, sendo assim, a primeira experiência, pastor Júlio, eu posso dizer assim, que foi um momento assim, que eu posso dizer até muito especial ali. Né, ali vinha irmãs, que vinha de longe, às vezes era o quê? 5 quilômetros, alguns que vinham, né, pastor? Sim, aquela senhorinha de cabelo branco, ela vinha para o circo de oração, e eu me lembro que naquela inexperiência,
Aí eu lembro de Davi, né, quando o nosso inexperiência, ele derrubou lá o Golias. Então, a gente estava numa dependência que quando eu abria a Bíblia, eu começava a pregar a palavra para as mulheres. Ali havia choro, ali a manifestação do Espírito Santo. Então, essa experiência desse primeiro amor, da primeira obra, é maravilhosa. Posso dizer assim, pastor Júlia, é até inexplicável. A gente não... mostrando assim, do jeito que você está vendo. Entendi. Na fala, né? É coisa de Deus. Você abria a boca, ficava na dependência de Deus, e Deus fazendo no coração, as mulheres procurando, vamos cantar, vamos ensaiar, vamos. Pega esse playback, irmão, vai cantar. Vamos fazer visita, uma experiência assim, muito linda ali. Eu lembrei agora ali, não, mas não foi em São Luís aí. Daí mas eu vou pode pular. contar, eu ia perguntar, pode contar, Não pode foi. contar. São João do Caiuá. São João do Caiuá. Eu ia fazer essa pergunta. São João do Caiuá. Ali, São João do Caiuá. Eu me lembro que uma vez eu combinei com um grupo de mulheres, acho que foi mais de 10 mulheres. Falei, nós vamos passar em cada casa, vamos levar o óleo e nós vamos entrar, vamos bater palma. Então, nós passávamos em cada casa, batia palma. Vocês aceitam nós entrar, a gente orar, tem alguém enfermo? A gente entrava e orava se tinha alguém enfermo, deixava uma palavra e continuava andando, aquelas mulheres atrás de mim, batia. Ali a gente rodou ali a cidade inteira. E eu me lembro que uma das senhoras que acompanhava, ela desmaiou. Ela desmaiou no meio do caminho. E o que a gente fez? Parou e deixou ela numa casa próxima. Você pode cuidar dela? Uma das irmãs ficou cuidando da irmã que desmaiou e a gente continuou batendo nas portas, entrando, ungindo e orando. Depois que eu fui pensar, assim, nossa, a gente nem se preocupou com a irmã tanto que desmaiou, de tanta sede de evangelizar, de fazer esse trabalho. Quando a gente voltou, a irmã já estava bem. Uma que a gente deixou ela cuidando dela, já estava tudo, não, agora ela já está bem. Já levantou e continuou com a gente. Olha só. Perdeu um soldado no meio do caminho ali. O pastor André tá procurando uma foto ali pra gente, daqui a pouco vai mostrar, se achar ali, né? Mas do noroeste do estado, então, a senhora lembra de mais algum fato que ocorreu ali junto com as irmãs, esse trabalho todo? Que a gente fazia? Isso. Deixa eu me ver aqui. Me lembro da oração. Me lembro do batismo do Espírito Santo da pastora Marciana. Né? Eu lembro um dia que ela ficou um tempo lá na nossa casa, lá, junto com a gente. E eu me lembro assim que à noite a gente foi orar, começamos a orar ali, né, junto com ela. E, de repente, ela foi batizada ali com o Espírito Santo. Então, para nós ali também, tudo é uma experiência. E assim, ela tinha o cabelão? Tinha aquele cabelão. Não porque ela é nova convertida, ainda estava crescendo o cabelo. Estava crescendo o cabelo. Ela tinha um cabelão grande. Estava crescendo o cabelo dela. É bem grande o cabelo dela, né? E isso foi lá em São João do Caiuá. Isso, eu me lembro que nós estávamos construindo a igreja, só o Senhor é Deus, e à noite, então a Vera falou assim, à noite eu vou orar com a sua irmã, com a Marciana. Tudo bem. E aí, então, ela ficou no salãozinho pequenininho também, que era a igreja, mas nós estávamos construindo a arca, que nós já mostramos aqui. E eu me lembro que eu estava em cima de uma escada, eu estava passando cal de pintura, isso à noite. De repente, eu escuto lá a pastora Vera orando, junto com a Marciana. De repente, a Marciana começou a falar em línguas. Eita. E eu estava em cima da escada e eu falei, meu Deus, a Marciana foi batizada com o Espírito Santo. Hoje, às vezes, eu ouço, até sábado eu ouvi a minha irmã falando em língua na conferência de mulheres, eu lembrei da língua que Jesus a batizou, que ela fala até hoje. Então é algo que marcou, né, pastora Vera? Marcou a nossa vida. Outra coisa que eu me lembro, quando você ia fazer a obra, ia em outro lugar fazer visita, ou ia lá em Santo Antônio, eu também sou muito grato pelas irmãs e um casal que tinha um coração assim, muito generoso. Ficava com as nossas crianças pequenas, a gente deixava, né? Com Margarida e Domingo. A Margarida, a irmã Gersina. Gersina, né? Que já dorme no Senhor. A saudosa irmã Gersina. Ficava com as minhas crianças, pastor Júlio. Então, foi assim. Então, a minha lembrança que eu tenho são essas lembranças. Eles com um baldinho nas mãos, vassoura, para me ajudar a limpar a igreja. Isso já aqui também, né? Desde o início, Desde o início, trabalhando. Eu vou fazer uma pergunta, Bela. Quanto tempo você cuidou da faxina da igreja, hein? Todo tempo, Todo pastor. tempo. Até hoje. Aqui, nós vem aqui no sábado limpar, né? Junto com as irmãs também, né? Que tem nos ajudado.
Meu A Deus. gente olha dentro do estúdio aqui e não tem sujeira. Não tem Não tem. sujeira. Daqui a pouco tem um montinho de sujeira que a irmã Vera. Eu sei que a irmã Vera, eu acho que deve trazer um saquinho escondido de sujeira, né, pastor? Joga aí. É a sujeira que o Felipe faz, mas vamos lá, né? Felipe. Ó, pastor, não quero mexer com a emoção de vocês, mas. Fique à vontade, pastor. Mas vai nos emocionar bastante. Vamos lá, pastor André? Meu Deus. Meu Deus. Independente das lutas, independente das dificuldades, eu quero te dizer que o melhor de Deus ainda está por vir da minha vida, na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Eu disse que eu não sou nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Eu não sou nada, mas o Deus que eu e você serve, Ele é tudo. Ele é tudo pra mim. Meu Deus. Não é fácil não, né? Mas enfim, irmãos, faz parte da história, né? Sim. Até hoje já tem aí quase 10 anos. 10 anos, 10 né? anos. E no primeiro vídeo ali, a Fabiana logo atrás dele ali. né? Exatamente, estava vendo ali. Pode abrir essa tela aí, pausar, pastor, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes ali, ah lá, ó. Isso. Fabiana ali, né? A primeira ali. Sim. Provavelmente essa mão que está aqui, eu acho que é a minha aqui, eu levantado, né? Eu estava por aí junto aí também, e o pastor Marcelo, né? E essa aí é a maior dor, pastor, nesse período todo? Na verdade, é uma delas, né? É uma das dores, porque tá aí o pastor Marcelo, esse vídeo aqui é alguns dias antes dele ficar doente, dele ficar enfermo. Nunca ficou doente, você já viu isso aí, uma saúde de ferro, como diz o ditado, né? Depois desse culto aí, era uma terça-feira, eu acho que não demorou nem 15 dias, então foi constatado a enfermidade chamada Guillain-Barré, que depois que foi internado, em 38 dias, então, ele parte. Então, marcou muito a nossa vida. Isso daqui vai fazer 10 anos, mas para nós foi ontem, né? Tivemos um momento de uma dor profunda, que passamos, eu, minha esposa, minha família, consequentemente a igreja. Você trabalhou quanto tempo do lado? Porém, a gente tem uma consciência e temos uma fé. Entendemos que assim foi a vontade do Senhor, não é verdade? E o Senhor tem nos consolado e confortado nesse tempo todo, né, pastor Vera? Sim, isso é uma das coisas, né, que a gente nunca pensa, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com você, você nunca quer acreditar, mesmo você sabendo e entendendo que a morte ela faz parte, né? Mas é uma coisa que a gente, como ser humano, a gente nunca aceita, né? Então hoje eu falo com o meu coração assim curado, né? Assim, então a gente sente muita saudade, né? Então para mim foi assim a Nathalie, né? Meu Deus. Não, essa é a Fabiana. É a Fabiana. É a Do Fabiana. pastor Jurandir, né? Exatamente. Então pra gente assim, realmente para mim, eu acredito que foi a maior dor, assim. Foi para a senhora. Para mim foi. E se eu posso dizer, Deus nos sustentou, pastor Júlio e amados que nos acompanham através aí dessa entrevista, nós não interrompemos nada a obra. Sempre entendemos que o Senhor nos chamou e que a graça sempre foi dele e nós não interrompemos nada. Hoje estamos cansados porque a gente, conforme disse, fez alguma extravagância na obra, depois a partida do nosso filho, os desafios do próprio ministério, né? Você sabe muito bem o que é os desafios. E hoje eu estou indo para 62 anos, o pastor Vera 59 anos, não temos problema em falar a nossa idade. E a gente vai para 35 anos pregando o evangelho, né? E isso eu posso dizer 43 anos de casado, daqui uns dias, né? Esse mês vai dar 43 anos de casado. 43 anos. E ontem ainda o pastor Moisés aqui dizendo, a Deus vivo cresceu de uma vez. E cresceu, mas isso tudo, a meninada tudo pequenininho, né? Está aí o André, está aí o Adriano, né?
e o Marcelo, tudo pastores, né? Então, pastor Júlio e amados, né? Daqui é o Adriano. O Adriano é o filho do meio, tá aí, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Então, eu digo assim, é muita coisa, viu, pastor Júlio? Pastor é muita coisa. André. Daqui é o pastor André, pastor da Igreja Restaure, né? Então, a gente conseguiu manter. Minha família, hoje somos muito unidos. Aqui o Adriano e a Vanessa, né? Embora bem mais jovem, né? E são pastores. Daqui o André, a Mariana, a Isabelle, né? Então, no meio de tudo essa trajetória, se teve um momento de dores, do outro lado nós olhamos e vemos também a família que o Senhor nos deu, né? Tudo isso aí supera, tudo isso que está colocando aí na tela, né? Os meus filhos aí, pastores, minhas noras, meus netos, tudo no caminho do Senhor. Então, isso supera tudo aquela dificuldade lá atrás da história. Então, a gente vê essa continuidade, como eu falei no início, né? Que a gente não pode viver, do passado, mas a nossa história, ela nos trouxe até aqui, né? E ela, que é esse caminho, né? Que nos trouxe até aqui, Júlio, né? Você falou sobre a dor, né? Você também, né? Tem essa experiência. Então, no sentido da dor, eu posso dizer, a dor, ela é sua. Não é fácil. As pessoas, ela pode falar, né, falar, estou orando por você, mas você pode olhar no rosto de cada um ali dos meus filhos e tal, você vê a bênção e a vitória, mas cada um ele tem a sua luta. Então, verdade. A dor do luto, ela é minha. Ela é sua. Eu entendo. Eu perguntei para o pastor Wilson na semana passada com relação ao ministério dos teus filhos, né? Hoje pastor André e pastor Adriano no campo, né? Sim. E a senhora tem muita preocupação com isso, com eles. A senhora certamente vai me responder que é uma intercessora, e a senhora ora muito por eles também, Sim. né? Sim, eu tenho sim a preocupação. Não vou dizer muita, mas a preocupação necessária para estar assim orando e sabendo que eles são chamados e que nós entregamos eles, né, para Deus. Entregamos literalmente no altar, não só no nosso coração, mas um dia o pastor chamou eles tudo no altar aqui da Portal dos Ramos. Então nós consagramos nossos filhos para Deus. Então a minha preocupação como mãe, claro que é. A gente sabe como que é esse caminho e hoje ainda é muito mais difícil, por mais que tenha as facilidades hoje, que são o bem-estar nosso, né? Mas hoje é um contexto, eu vejo, mais difícil, porque hoje o povo são, hoje o povo, eles são mais críticos, né? São mais, exige mais, né? E nesse exigir mais, o obreiro ele precisa tomar muito cuidado para que ele não passe, né, além daquilo que é para ele fazer, de repente, né, pode cair em laços, né, de coisas que talvez não precisava, né? Então, qual que é a minha oração? Eu colocar nas mãos do Senhor, eu orar e ser realmente uma intercessora deles. Dentro do que a pastora falou, pastor Wilson, no contexto em que o senhor começa a obra, e para 2022, hoje, o mundo inteiro, você vê que as pessoas elas são emocionalmente mais fracas e elas são mais exigentes em tudo, como a pastora colocou, né? Ser pastor hoje é muito mais difícil. Como lidar com essa sociedade que é tudo mais rápido, que é tudo melhor? Às vezes você dá um puxão, porque na nossa época a liderança da igreja mesmo, ela era mais aguerrida, mais firme. Direta. E hoje, se você fazer uma colocação mais forte, a pessoa, meu Deus do céu, como que é, pastor, hoje a liderança de igreja dentro desse contexto? Eu vou te responder assim, se no passado nós tínhamos a dificuldade da falta de recursos, enfim, não tinha internet financeiramente, então tinha essa problemática. Porém, a questão eu diria até do temor propriamente dito, tá entendendo? Então era mais, essa que é a verdade. E hoje eu vejo que as facilidades, conforme aqui, nós estamos falando aqui nesse canal hoje, isso aqui é uma facilidade, templos, ar-condicionado, tudo isso mudou. Porém, no lado espiritual, nós vamos usar uma expressão assim, parece que está havendo está havendo uma dissolução
o dissolver dos valores bíblicos. E aí então nasce, eu diria assim, talvez uma maledicência ou a malícia propriamente dito, nasce talvez aí os questionamentos, talvez do ego da própria pessoa. Então isso cria sim uma problemática dentro do campo da evangelização. Alguém diz que no passado alguém era manipulado. Eu não entendo como manipulado. Apesar de ter a simplicidade da evangelização, não era uma manipulação, porque existia uma pureza. Hoje é tanta mensagem, tanta coisa que é usada, que é tão bonito de ouvir. E talvez, entenda, talvez essa tal manipulação, hoje ela está, eu diria, 3 vezes mais ou mais mesmo. Porque a gente observa, é isso aí que nasce os escândalos, esfriamento, as pessoas têm um comprometimento maior e melhor para com as coisas do Senhor. Então, resumindo, hoje eu vejo nesse aspecto muito mais difícil. Até a própria Bíblia diz que seriam dias maus. Maravilha. Vamos chamar então um videozinho aí. Aí vamos fazer assim, primeiro, pausa, segundo. Então vamos lá, então vou fazer igual da Atena aqui, ó, na tela. Todos, paz ao Senhor, uma alegria também poder estar participando desta gravação, gravando episódios, contando a tua história. São mais de 30 anos de história, de militância na igreja, desses mais de 29 anos dedicados à comunidade evangélica Deus Vivo. E eu tenho alegria, pastor Wilson, de falar um pouquinho também, porque tive a alegria de estar todos esses anos bem de perto e vendo praticamente tudo como aconteceu, quantos momentos bons, momentos alegres, momentos de grandes vitórias, mas também momentos difíceis, momentos assim angustiantes pelos quais foram passados, e em todos eles Deus te deu graça, Deus te deu força, e o pastor tem prosseguido e tem chegado até aqui. Então, nossa palavra, pastor Wilson, é que Deus continue te conduzindo, te revigorando, te fortalecendo, que esta história continue acontecendo, esse seu legado continue sendo ampliado cada dia mais. Com certeza, esse é o desejo de Deus e também é o desejo do nosso coração. Tá bom, pastor Wilson? Um forte abraço e que Deus continue te abençoando de forma rica e abundante. Tá aí, pastor Wilson, a palavra do pastor Jurandir, pastora Vera, aí o comentário de vocês. Bem, a minha palavra é de agradecimento, né, pastor Jurandir, caminha com a gente há tanto tempo, hoje é o pastor presidente do ministério, e eu quero agradecer as suas palavras, muito obrigado, que Deus abençoe. Você conhece bem a nossa trajetória, o nosso jeitão de ser, eu acho que eu sempre disse isso a você, aos demais, e esse jeitão de ser é o que Deus me deu, não é verdade? Mas o importante é que a gente caminha junto aí nesses anos todinho. Deus Vivo completando 29 anos. E ele estava falando do meu tempo aqui também de pastoria, fez a conta aqui rapidinho, né? Só abrindo um parênteses aqui, pastora Vera, eu me lembro, eu fui consagrado ao pastoreio, né, no dia 14 de agosto, né, de 1988. Por isso que eu digo para vocês que eu estou chegando aí a 35 anos de pregação do evangelho, porque eu já pregava o evangelho antes de ser consagrado a pastor. Então, deu 34 anos, estamos chegando então 35 anos, pastora Vera. Amém. 14 de agosto de 88. 14 de agosto de 88. E o senhor abre a igreja no dia... A Deus Vivo, ela acho que dia 13 de agosto de 1993. Eita, então agosto é o mês da... Exatamente, agosto de Deus, literalmente. Aí literalmente agosto de Deus. Comentário da pastora também em cima do comentário do pastor Jurandir. Amém, né? Que Deus abençoe, né? Obrigado, pastor, aí pelas palavras, como o pastor Wilson, meu esposo, já falou. Pastor Jurandir, né? Acompanhou também, né? A nossa história. Pastor Jurandir fez parte também, né? Ali conduzindo a igreja, como o pastor Wilson falou, hoje aí o atual presidente, né? Da comunidade evangélica Deus Vivo.
Então ele conhece, né, bastante a nossa história, porque caminhamos juntos, né? Então que Deus abençoe esta obra Deus Vivo, essa obra Deus Vivo, ela está no coração de Deus, né? Que Deus possa continuar a continuidade desse ministério, que o Senhor Deus ele possa continuar abençoando. Que Amém. Deus abençoe. Vamos lá, mais um vídeo então, pastor André? Quem é o próximo aí? Vamos ver? A paz do Senhor, pastor Júlio, a paz Carlos do Senhor, Bando. os pastores, uma alegria muito grande poder estar aqui dando uma palavra neste momento. O pastor Júlio nos perguntou, né, da importância do pastor Wilson na nossa vida, no nosso ministério, e eu digo uma importância muito grande. Nesses 28 anos já que a gente está aí servindo ao Senhor, o pastor Wilson tem uma importância muito grande, até porque foi ele que nos batizou, né? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor, batizou a mim, batizou a minha esposa, a pastora Neuza, e eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão muito grande pela vida do pastor, né, que realizou essa obra também em nossas vidas, nos ensinando, nos preparando para que a gente pudesse estar hoje onde a gente está. Então eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor Jurandir, ao pastor Natalino, que na época também nos batizaram para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Desejo ao pastor uma saúde muito grande, muita saúde, muita paz, e que Deus o honre e prospere cada dia mais em nome do Senhor. E que o Senhor cada dia mais mantenha esses olhos aguçados aí sobre a vida dos obreiros, né, preparando, né, e ensinando. Tudo que aprendemos e hoje conhecemos veio aí através da vida do pastor, dos pastores aí da comunidade Deus Vivo. Então eu agradeço de coração, pastor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Carlos, né? Meu Deus do céu. O senhor batizou Carlos Brandão? Batizei Carlos Brandão, irmã Neuza, a pastora Neuza, que são pastores nossos lá de Paranavaí, né? Meu abraço, pastor Carlos, né? Que Deus abençoe. É o fundador do ministério também. Eita, o senhor que encaminhou ele para Paranavaí depois do pastor Walter, depois do pastor Walter, né? Eu disse um dia, me lembro, tem história na cabeça, falando, eu lembro de pastor Carlos, o lugar que eu tenho hoje é Paranavaí. Ele disse, eu vou. E está lá, eu acho que já tem mais de 15 anos, e o lindo dessa integridade, o lindo dessa lealdade, desse respeito, né? A gente, quando fala pastor Carlos Brandão, você tem a sensação da tranquilidade, porque é uma família zelosa. Toda vez que eu falo pastor Carlos, eu lembro das crianças que não é mais criança, eles estão tudo casados, né? Meu Deus do céu. Obrigado, pastor, obrigado, irmã pastora Neuza também, viu? Fica à vontade, pastora Vera. Amém, pastor Carlos, né, Maneus. A gente conhece a Maneus desde mocinha, assim, desde, né? Você conhece bem? Acho que é quase que parente, pastor. É verdade, a gente tem acho que um grau de parentesco aí, né? Sim, a Rita, né, que vem ser a irmã dela. Era casou esposa com o meu irmão, do seu irmão que faleceu há muitos anos atrás. Que Deus abençoe, um casal muito maravilhoso, muito querido, a família, que Deus abençoe, pastor Carlos, viu? Maneuza, todos vocês aí, da Deus Vivo aí de Paranavaí. Vamos lá então, mais um vídeo, senão a gente não consegue... Tem mais? Tem mais. Pastor Wilson. Olha aí. O que falar de ti, meu amigo? Meu pai, meu conselheiro, meu ajudador. Tantos anos juntos, né? Tive o privilégio de ser batizado por ti, tive o privilégio de ser separado por você. E louvo a Deus demais pela tua vida e tudo que você representa até hoje na minha família, no meu ministério. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, continue sendo esse homem fiel, sincero, sofredor por almas, mas um coração cheio de alegria por servir ao Senhor. Te amo muito, conte sempre comigo. Eu louvo a Deus por ter o privilégio de ser seu amigo, de ser teu amigo íntimo, né? Conversamos e choramos juntos, nos alegramos juntos. Todas as decisões que eu precisei tomar até hoje, sempre me aconselhei contigo. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe tua vida, teu ministério e tudo aquilo que o Senhor ainda tem a realizar na sua vida. Um abraço. Pastor Wilson. Esse aí é um filhão seu, né? Meu Deus do céu, né? Se você quiser gravar um podcast só para falar a história de cada um, não vai dar tempo uma hora. Lembro quando o pastor Sérgio chegou na igreja, né? Eu vou falar aqui, abrindo parênteses, separado, uma vida totalmente nesse submundo da imoralidade, enfim.
mas ele sentou na minha frente e eu preguei o evangelho para ele e ele disse, eu quero. Eu me lembro quando ele saiu para comprar a primeira Bíblia dele, né? Me lembro de muitas coisas. E Ele foi de moto? Foi de moto, foi, como é que é? Tereré? Teneré. Teneré, é a moto que ele tinha ali, né? E depois aí o casamento foi restaurado, hoje tem uma família linda, é um pastorzão amigo e nunca se apartamos, isso é muito lindo, eu tenho ele como filho, batizei quase toda a família, o pai dele, a irmã dele, os irmãos dele, então tem história. Pastor Sérgio, muito obrigado, né, o pastor? Verdade. Mas Elis também, pastor Elis, mais uma família aí muito querida, Elis, que passou aqui comigo também, com as mulheres. Foi líder da mocidade, né? Então está aí, né? Um casal maravilhoso, uma família também que está aí na obra de Deus. E isso traz para a gente gratidão, né? De ver esse povo que passou ali com a gente, está ali fazendo a obra do Senhor. Isso é o reino de Deus, né? Que Deus abençoe, né? Amém. Obrigado, pastor deles. Sérgio. Ele faz uma homenagem para o senhor aqui. Nós vamos derrubar ele aqui agora. É verdade que ele saía empinando a moto aqui de gravata, isso eu falava, meu Deus. Eu me lembro, ele ia para a igreja e eu usava gravata e ele falou, vou usar gravata também. E então ele controlava o som. E terminava o culto, ele pegava, como é que é? Teneré? Teneré. E saía empinando a moto. A gravata abanando. E eu falei, meu Deus do céu, meu presbítero, Senhor. Olha como é que está meu... Na época tinha diácono, não é? Olha só o mau testemunho andando na Azul do Bairro. Mas nunca fez isso por maldade, isso aí foi uma simplicidade, isso marcou muito, e eu sempre gostei de brincar com todas as pessoas, né? E jamais impor, você com a gravata de ter feito isso. Não é nada disso, pelo contrário, a gente ria muito, o mais lindo é a obediência, viu, pastor? Que maravilha, ele vem aqui até hoje, a gente tem... Gostou de conversar com o pastor Sérgio, que é de igual para igual. De igual para igual. É verdadeiro. E conselheiro. Conselheiro, é reto. Reto, sim. Né? Simples e direto e reto. Direto e reto. A conversa é uma só. É verdade. Abraço, pastor Sérgio, Deus abençoe. Vamos lá, o próximo vídeo. Deus pela tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe na tua vida, teu né? ministério e tudo aquilo que o Senhor ainda tem a realizar na sua vida. Maravilha. Um abraço. Pastor Wilson, a paz do Senhor a todos. Eita. Pastor, estou aqui para te agradecer, porque há quase 20 anos o Senhor confiou em mim, a minha família, nos dando uma igreja para nós cuidarmos, né? E a palavra que eu tenho a dizer a ti, por tudo que o Senhor fez por nós, é gratidão. Gratidão por isso, gratidão pela confiança, gratidão por tudo. Que Deus te abençoe, que Deus continue usando a tua vida, a sua família, em toda a boa obra do Senhor. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida. Meu Deus do céu, vocês foram buscar isso aqui, eu falar em pastor Paulo Serafim, meu Deus, esposo da pastora Jô, né? São pastores nossos, a igreja Jardim Maneiro, esse pessoal todinho, né? A consideração, o carinho, pastor Paulo, muito obrigado, uma fidelidade, uma submissão, uma obediência, né? Eu digo a mesma coisa, né? A gente tem uma tranquilidade. Sabe o que é isso, pastor Paulo, pastor Júlio Amados? Você sabe o que é isso? Isso é confiança. Eu sempre costumo dizer, se um líder não tiver confiança aos seus liderados, se torna uma liderança insegura. Você está entendendo? É lindo demais isso. E pastor Paulo também passa isso para nós. A gente deita, dorme e descansa. Maravilha. Bem, que Deus abençoe o pastor Paulo. Pastora Jô, muito querida pastora Jô. Me lembro que eles foram embora para Curitiba e ficaram um pouco lá com o pastor Natalino. Voltaram e está até hoje aí fazendo a obra. Que Deus abençoe. Tem uma família muito querida também. Linda, maravilhosa. Encontrei esses dias a filha que já é casada, né? Isso. E eu falei, meu Deus, que benção, né? Mas enfim, pastor. Rebeca? Me fugiu o nome. Não lembro o nome dela. Também não lembro. Mas enfim, vamos lá. Esther. Esther, casada já, né? Já casada. O Diego está morando na cidade de Apucarana. Tá lá o Diego. Vamos pro próximo vídeo então, porque o nosso tempo voa. A paz a todos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Vladimir, pastor
da Reviver Church Igapó. A panela de pressão tá ligada. Minha esposa, pastor André, estamos aqui para estender a nossa gratidão, compartilhar nesse momento a nossa gratidão ao pastor Wilson Dedim, pastor fundador das igrejas Comunidade Evangélica Deus Vivo, a qual somos filhos, não é verdade, pastor André? É isso mesmo. Se estamos até aqui, se chegamos até aqui, foi graças a Deus e ao pastor Wilson que acreditou na nossa chamada, nos enviou. E o pastor Wilson é e sempre será para nós um homem de Deus e um referencial de fé. Sou grato a Deus pelos meus 20 e tal anos de ministério pastoral. Mediante esses 20 e tal anos, muitas experiências, missões internacionais, ou seja, missão na África, Portugal, não é verdade, pastor André? É isso mesmo. Aos confins da cidade de Londrina, Paraná, fora do estado tivemos, e tudo isso agradecemos por esse paizão, pastor Wilson, que também não seria assim se não tivesse uma grande mãe, não é verdade? Com toda certeza, pastora Vera. Isso, que Deus abençoe todos vocês. Sou grato, vai aqui o meu abraço, o abraço da Igreja Reviver. Falo também em nome do pastor Ricardo Batarse, que também um homem que foi inspirado. Ricardo foi inspirado pelo pastor Wilson. Foi o pastor Wilson que disse a ele que ele tinha que se lançar 100% na obra, né, pastor André? Verdade. É isso aí, é o reino em movimento. Que Deus abençoe, pastor Wilson. Eu tenho um tema para a vida do senhor há muitos anos, não sei se o senhor lembra. Você lembra do tema, pastor André? Dos parreirais de uva para a vinha do Senhor. Deus abençoe, pastor, a colheita é grande, a obra não para. Pastor Wilson, pastora Vera, um beijo no coração. Continue nesta fé sempre avançando e conte sempre conosco. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Meu Deus do céu, que eu sei. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? O que dizer também desse casal que é verdade. Nós não podemos usar dos microfones aqui, pastor André Lipe, para falar coisa que não é verdade, né, pastora Vera? Sim, com certeza. Pastor Vladimir, um filhão pra gente, né? Pastor Andréia e as meninas que cresceram. Volta e meia eles mandam para mim, pastor Wilson, saudade do senhor, eles mandam para a gente aqui. Então, pastor Júlio, é uma alegria. Pastor Vladimir, nós o amamos também de coração. Você que começou a obra na região sul da Grande Londrina, né? A obra que eu digo assim, da Deus Vivo, continua hoje você trabalha com o pastor Ricardo, nosso amigo, e de fato você citou aí, Deus me deu o privilégio de colocar as mãos sobre o pastor Ricardo e dizer para ele, era solteiro ainda, Deus te fará de você um ministro, um pastor, e de fato um pastor. Então são tantas coisas, pastor Vladimir. Alegre, feliz por você, por essa família linda, pela obra que Deus confiou. Eu não tenho como, vocês estão vendo na gravação aqui, não tem como a gente esquecer esses filhos queridos e amados, pastor Vera. Não tem. Não pastor, tem não como, tem. não tem. Que Deus abençoe, pastor Vladimir, pastor André. Que casal, que família amada do Pai. Você pode ver neles assim, coração de pastor, coração de missionário. Que Deus abençoe, viu? Vocês pela palavras aí para nós, viu? E você falou bem, coração missionário, porque no ministério na época eu disse assim, eu preciso de alguém para a África. Chamei o pastor Vladimir, ele falou, pode contar com ele, pode me enviar. E aí então, se eu for entrar na história, como Deus fez, né? O voto que eu fiz a Deus, eu disse, o homem vai ser enviado, vai ser o pastor Vladimir. Começou tudo com ele, a obra da Deus Vivo no continente africano, também em Portugal, tudo com o pastor Vladimir, pastor. Olha só, hoje então, o contato que nós fazemos com o pastor Augusto Diniz começou lá atrás, então, com o pastor Vladimir. Vladimir, pastor Augusto Diniz, pastor Lázaro, que está lá também trabalhando, embora outro ministério, e até hoje fala com a gente, eles têm um carinho, uma consideração. São quase 30 anos, irmão, de história, essa que é a verdade, né? E eu digo assim, para agora, uma fala só deles de lá para cá e daqui para lá também. A simplicidade, mais a prestatividade, as aflições, mas sempre, eu diria, fiéis. Maravilha. Vamos pro próximo vídeo, então. Tem mais? Senão nós vamos extrapolar o tempo aqui. Continue nesta fé sempre avançando e conte sempre conosco. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Gente, graça e paz, passando nessa manhã para falar em 30 segundos. Pastor Wilson representa para mim um pai, um pastor, um amigo, um homem de Deus, um homem acolhedor,
Um abraço também à pastora Vera, essa família que me acolheu de braços abertos. Deus vivo de Ortigueira te ama, pastor Wilson. Um grande abraço. Siga sendo esse líder, um homem de Deus. Grande abraço, pastor. Aí, ó, pastor Romualdo. Pastor Romualdo, cidade de Ortigueira, região dos Campos Gerais. Você é um valente também, né? A gente fica feliz. A coisa mais gostosa numa liderança é você confiar. Mas um exemplo, se alguém não for fiel, chega lá, senta e conversa, vai analisar isso. Pastor Romualdo tem sido esse pastorzão também fiel à obra, um valente, está construindo uma catedral na cidade de Ortigueira. Saudade, pastor Romualdo, pastor Adriana, meu Deus do céu, essa família linda, a igreja, os membros, a gente quando chega lá e não sabe o que faz com a gente. Meu Deus do céu, né, pastora Vera? Sim, esse pastor, ele não esquece, né? Sempre eu escuto o pastor colocar o áudio dele, ele, deixa um abraço aí, uma saudação para a pastora Vera, né? Então, ele não esquece, né, da gente. Que Deus abençoe, pastor, a amada igreja de Ortigueira e a amada pastora também, Adriana, o nosso abraço. Deus abençoe, viu? Porque nunca esquece da gente. Fala, eu lembro, está orando pela gente. Eu lembro quando ele chegou aqui para se membrar, e eu falei, mas o que o senhor está fazendo? Meu Deus do céu. Pastor, se o senhor não me aceitar, aí não vai ter jeito, né, pastor? Mas que eu quero começar a obra lá e eu quero Deus vivo. E essa fidelidade que está aí, a gente está devendo uma visita, mas nós vamos estar aí com vocês sim, viu? Assim como todos os demais também. Último vídeo agora. Queria até passar mais, pastor, mas o tempo é curto, só esses amados aí que deu tempo de mandar o vídeo para nós, mas vamos lá, último vídeo. A paz do Senhor, pastor Wilson, pastor Júlio, pastor André, Felipe, demais amados irmãos que estão aí nos acompanhando pela Web TV. Eu sou o pastor Zilton Navarro, sou pastor dirigente da Comunidade Evangélica Deus Vivo Jardim na Roça. Eu quero aqui falar um pouquinho do pastor Wilson de mim. Primeiramente, quero dizer, pastor Wilson, que eu tenho muita gratidão por aquilo que o senhor nos ajudou e fez na minha vida, da pastora Sueli, da minha família, quando no momento mais difícil da minha vida, onde eu estava num campo minado, aonde Deus usou o Senhor para me tirar de lá, para me sentar à mesa dos príncipes e ser respeitado, hoje ser um pastor dentro da comunidade evangélica Deus Vivo, que faz 28 anos, pastor Wilson, que eu cheguei naquela garadinha um dia e o senhor me acolheu. Eu lembro dos cultos, naqueles banquinhos de pau a pique, igual do sítio, aonde ali nós começamos a ouvir a palavra de Deus através do Senhor, através da pastora Vera, onde nós começamos a conhecer Jesus de verdade. Falar que o senhor fez na comunidade evangélica Deus Vivo é muito caminho para andar, para falar, pastor. Da onde começou e aonde está a comunidade evangélica Deus Vivo. Eu tenho certeza, pastor Wilson, que Deus é contigo, com a tua família. E tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. A tua história não vai acabar aqui. Deus tem uma história maior para a tua vida, a tua família. Eu posso dizer, eu, a pastora Sueli, que amamos o Senhor, amamos a pastora Vera, o André, o Adriano, as tuas famílias. Sabe por quê, pastor Wilson? Que a bondade e a misericórdia segue sempre as nossas vidas. Pastor, te louvo e te agradeço por tudo que o senhor fez na minha vida, minha família, em nome de Jesus. Isso aí emociona, não? Meu Pai do céu. E quem assistiu os podcasts, ele confirma toda a história. Confirma toda a história. Em poucas palavras, confirma toda a história. É um filhão. A gente encontra-se muito pouco, né, pastora Vera? Sim. Mas é um filhão. E a gente lembra dos detalhes, né, o que Deus fez. A gente vê essa linguagem do pastor Zilton hoje, essa linguagem bíblica, pastoral e de servo. Isso marca muito, marca muito. Por que eu digo isso aqui, pastora Vera e amados irmãos? Um homem que outrora trabalhava com obras ocultas, ele vem e entrega a vida para Jesus. Não é fácil. Eu vi ele, a esposa e a família passar pelo estreito. Eu vi passar assim por caminhos de dificuldades, mas eles não desistiram. Não desistiram. E é o que ele citou aqui. Nós aplicamos a palavra de Deus do nosso jeitão, não é? Sim. Mas aplicamos a palavra
e eles receberam a palavra e hoje esses servos abençoados, pastor Zilton, pastora Sueli, amados, e toda a família, né? Obrigado, que Deus abençoe, né, pastora Vera? Deus abençoe, pastor Zilton, pastora Sueli, que também faz parte dessa linda história. Que Deus abençoe poderosamente vocês e a sua família. Algo lindo e maravilhoso a gente poder ouvir, né, vocês falando e a gente vê assim Deus sendo glorificado. Então Deus abençoe vocês e todos, né, que falaram aí, pastora, que deixaram a palavra aí. Pastora. Emocionou, pastora? Emociona, nossa. Pastor André, corre aqui, vamos quebrar os protocolos todos aqui, você dá a sua palavra. Você me permite só Claro aqui uma que eu fala permito. aqui? Eu quero aqui, pastora Vera, pastor Júlio, agradecer você que, aos caminhos do Senhor, né, pastor Júlio? Aos caminhos do Senhor, você trabalha com a gente em tempo integral, está sendo esse instrumento, né, para que a gente possa estar falando aqui essa história. Mas enviar o abraço, né, desde o pastor Jurandir, pastor Natalino, porque não deu tempo de colocar os demais, mas todos pastores, nós não esquecemos de vocês não, amados, não esquecemos. Se nós não, o pastor não colocou, não é falta de vontade não, é questão de espaço, de tempo. Desde você, eu me lembro, vou citar aqui algum, pastor Moisés em Sabáudia, né? Pastor Adriano Ferreira, que é o Adriano Tuia hoje, ali em Arapongas, né? Que dizer do Sidney, lá na cidade, acho que de Cambará, que dizer, enfim. O Anderson na Zona Sul, o Anderson na Zona Sul, pastor Jaime, agora o Douglas, todos vocês, pastor Pedro, não está em tempo integral, mas pastor Pedro, pastor Luiz, meu irmão, pastor Dorvai, pastor Walter, enfim, quantos a gente quer agradecer cada um, pastora Vera. No geral, a gente agradece, somos muito gratos, realmente. Que Deus abençoe, assim, posso dizer assim, toda a família Deus vivo, que Deus abençoe. E vamos marcar um café e trazer todos esses pastores aqui, hein? Pois é, vamos marcar sim. Eu queria trazer aqui a irmã Ana, irmão meu pai do céu. Queria trazer todo mundo, mas eu vou trazer só o pastor André, está aquecendo ali, chega aqui para falar em nome de todos. Pode chegar aqui, pastor André. O pastor André agora, meu filho falando aqui, pessoal, meu Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor. Bom, pegou de surpresa mesmo, hein? Mas que alegria poder estar fazendo parte aqui dessa gravação, desse podcast. É uma primeira série, né? A história é muito grande, mas conforme eu falei na semana, até parabenizei o pastor Júlio pela iniciativa, uma honra, uma alegria, né? Mas falar do pai e da mãe, se eu posso assim dizer, não é tão difícil pela convivência que a gente tem, mas dizer a vocês, né, mãe e pai, a alegria que eu tenho de tê-los como pai, como incentivadores, intercessores, em nome da minha família, a pastora Mariana também, né? Nós somos muito gratos pela família que temos, porque são os ensinamentos que nós recebemos de vocês na educação da família, mas também na educação cristã. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria. Hoje nós estamos pastoreando a Igreja Restaure, então tudo que nós temos de lembranças que são muito boas, né, nós aplicamos na igreja com os obreiros, com a nossa equipe, e ver toda essa trajetória, né, de quase 30 anos praticamente no Senhor. Eu fico muito feliz, obreiros enviados ao campo, seja Londrina, fora de Londrina, né, muitas pessoas que apreciam, que prestigiam a vida de vocês. Eu fico muito feliz, e aquilo que eu acho que eu mencionei também. O bom, o lindo é quando a homenagem se faz em vida, e isso é muito valoroso, isso é muito importante. Obrigado por cada um de vocês que está nos assistindo e acompanhou essa primeira série, né, se a gente pode assim dizer, né, pastor Júlio? Né, por vocês amarem aos meus pais, amarem a nossa família, né? Não somos perfeitos, mas nós sentimos muito felizes e honrados por saber que tantas pessoas têm expressado esse carinho conosco. Maravilha, Tá né? aí, pastor André, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Wilson, dentro da nossa simplicidade, o senhor sabe também da nossa correria, essa homenagem simples também, mas foi de coração, tá? Os pastores aí Amém. Que falaram, os que não puderam falar, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastora Vera. Sim, a gente que obrigado. agradece. A senhora viu aqui que o tempo passou muito rápido, né? Uhum. A gente começa o bate-papo aqui, a conversa e tal, e quando vê o tempo já passou. Uhum. Mas o meu agradecimento por tudo que vocês fizeram por mim até hoje, aqui no Portal dos Amos ou na igreja, né?
pelos momentos que passamos juntos. Deus abençoe grandemente. Você aí que está acompanhando esse podcast aí, conhecendo um pouquinho mais da trajetória dos servos do Senhor, e vocês podendo entender aí que vendo a história de pessoas que realmente trabalham eu não estou falando aqui porque está na frente deles, mas pessoas que realmente trabalham no reino do Senhor com o coração, dedicou a vida para o reino de Deus. Então, agradecer ao pastor Wilson, obrigado, pastora Vera. Júlia, a gente que agradece, viu, para a gente é um motivo de muita alegria de você poder ser esse canal, tá, de bênção para nossas vidas também, tá? E nesse final também eu não poderia deixar a minha gratidão também pelos meus filhos também, pastora André, pastora Adriana, minha família, porque eles tiveram, né, acompanhar a nossa história aí desde, né, de pertinho, né? Então, eu quero deixar nesse finalzinho desse podcast também, com certeza eles vão assistir, que eles saibam que são muito especial, eles fazem parte dessa história, estamos aqui porque eles estiveram, né, com a gente, né? Uma família muito querida, uns filhos muito queridos, noras abençoadas, netos abençoados, lindíssimo, né? Tudo isso é Deus, é gratidão. Maravilha. Pastor Wilson, sua palavra, suas considerações final. Eu quero, dentro do agradecimento, pastor Júlio, agradecer você, que tem sido, como eu disse, esse instrumento, às vezes no momento mais difícil da vida, eu sei que você tem passado, Deus vai lá e Ele faz com que a nossa Ciclag, como diz a cidade de Davi, se tornar o lugar da grande conquista. Essa que é a verdade. Depois vocês estudam lá, você vai ver quando Davi pelejou em momentos difíceis, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. E é o que eu tenho visto na sua vida. Não poderia deixar de agradecer aqui todos os membros da comunidade Evangelho de Deus Vivo aqui no Brasil, ali na África, onde temos igreja, e onde já tivemos igrejas também, quem vai ver esse vídeo. Agradecer todos vocês, né? Presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, cooperadores, as pastoras, todos vocês. E o pessoal nosso aqui da Portal dos Ramos, esse pessoal que tem paciência com a gente, que nos suporta e que não sai de volta da gente e que fica à nossa volta. Agradecer vocês, queridos, o amamos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Júlio, e deixar falado aqui que acho que a história continua, né? A história vai continuar. Qualquer hora dessa. Qualquer hora dessa nós voltamos com mais uma série de mensagens. Vou brincar aqui, hein? De Wilson, a lenda. Próximo programa, pessoal, outro convidado aí também com uma história marcante. Não vou revelar o nome, nós vamos soltar aqui devagarinho durante a semana a chamadinha, tá bom? Mas Ponto de Vista Podcast termina aqui, que o Senhor te abençoe, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, vai lá assim, ó, no joinha, aperta lá o dedinho lá, entendeu? E nos dá aí a chance aí de fazer com que esse canal cresça e também chegue a mais vidas, abençoando aí pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, tá bom? Deus abençoe, pastor Wilson, pastora Vera, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.